E aí galera, hoje vamos fazer a configuração do nosso sistema interface computador e DAW para finalmente a gente começar a gravar. O primeiro passo é a instalação do drive da interface no computador. Drive é o programa que permite que o computador e a DAW se comuniquem com a interface. Esse drive geralmente você encontra para baixar no site do fabricante da sua interface. Consulte no manual para tirar qualquer dúvida. Já estou aqui no site da interface que eu estou usando, que no caso é a Scarlett 1820 da primeira geração. Estou aqui na aba de downloads, onde eu tenho o drive para Windows e para Mac. Aí eu baixo de acordo com o meu sistema. No Windows, o drive que a interface usa para trabalhar com áudio é um drive do tipo ASIO, que permite que a interface possa se comunicar diretamente com a DAW sem passar pelo sistema operacional. É diferente daquele drive que já vem na placa de áudio do seu computador, né? Como aquele Realtek, por exemplo. O drive ASIO vai conectar diretamente a interface à sua DAW. Quem usa Mac, na maioria das vezes, não precisa se preocupar em instalar esse drive, pois o Mac já trabalha com um tipo de drive chamado Core Audio, que na maioria das vezes ele já reconhece as interfaces automaticamente. Plugou, o sistema já reconheceu, mas sempre é bom conferir no manual da interface se é compatível com a versão do seu Mac e se precisa baixar algum software extra. Muitas interfaces usam um software além do drive para fazer o gerenciamento de várias coisas na interface, como as entradas e saídas, o sample rate, o direct monitor, entre outras coisas. Aqui eu já estou com o drive instalado e essa interface utiliza esse software aqui, que é o Scarlett Mix Control, que aqui ó, eu tenho as entradas da interface, aqui eu tenho a volta da minha DAW e do som que está tocando no meu computador. Enfim, cada um é de um jeito. Posso controlar o sample rate por aqui, as saídas por aqui, as entradas eu posso trocar por exemplo, outra saída da minha DAW. Enfim, posso fazer várias configurações aqui nesse sistema. Algumas interfaces não têm um driver próprio, né? Elas utilizam um drive genérico no Windows chamado ASIO for All, que você pode baixar nesse site aqui. É esse programinha aqui, ó. Que aqui, ó, ele reconhece todas as interfaces que estão ligadas no computador, né? Você escolhe aqui qual você vai usar, aqui no caso a placa de áudio que já vem on board na placa mãe, que dá até para você gravar com ela, mas não vai ter uma qualidade muito legal, você não vai poder regular ganho. Aqui são as interfaces que o drive ASIO encontrou. Essa Realtek aqui é o drive da placa on-board do seu computador, que até vai funcionar na sua DAW, mas é muito limitado para gravação e para monitoração também, né? Não vai ter um controle legal das entradas e saídas, enfim, é uma gambiarra. Mas se a sua interface não tem um drive próprio e você quer utilizar ela no Windows, é só baixar aqui o ASIO for All nesse site aqui e tem vários vídeos no YouTube explicando sobre. Voltando para o nosso caso, depois de instalar o drive da interface, você tem que habilitar ele no painel de controle do sistema. Depois de instalado a interface, você tem que habilitar ele no painel de controle do sistema. Que aí você vem aqui, ó, no painel de controle em hardware sons, aí som, aqui ele já reconheceu, aí eu tenho que deixar ele habilitado. Na parte de reprodução, se eu quiser escutar a música através da interface, né? Aí você habilita aqui a parte de reprodução e a parte de gravação, caso você queira utilizar o microfone da interface em aplicativos, né? Como o Google Meet e o Zoom, por exemplo, você habilita aqui. Mas, enfim, tá habilitado aqui o microfone da minha câmera, mas veja que ele tá ativo aqui, ó. O da minha interface não tá como dispositivo padrão, mas está ativo. É importante deixar sempre ativo aqui. E no caso, se você quiser escutar tudo do seu computador através da interface, você deixa como dispositivo padrão. Aqui, fechando aqui, a gente já pode ir para DAW. Aí quando a gente abrir aqui o Studio One, eu já escolho aqui tá em ASIO for All. No caso, como minha interface já tem um drive próprio, eu venho aqui e escolho Focusrite USB. Escolhi a interface que eu quero trabalhar, aí posso vir aqui para criar um novo projeto. Vou botar o nome de teste e vou salvar na área de trabalho. Eu escolho a taxa de amostragem que eu vou trabalhar, né? Já tá aqui o padrão 48 kHz, que é o que tá selecionado aqui
aqui no sample rate do painel de controle da interface. É importante sempre estar igual para não dar nenhum conflito. Aí eu dou um OK aqui. Já tô com minha sessão criada aqui, teste, feito, eu botei o nome lá, mas eu ainda tenho algumas configurações para fazer. Primeira delas, eu tenho que escolher o bit depth que eu vou trabalhar na sessão, né? Aí eu venho aqui em Song, configurações do Song. Aqui, ó, já está configurado para 24 bits. Eu posso trabalhar em 16 bits também, 24, 32 ou 64 bit float. Esse bit float, eu não sei se eu expliquei lá na aula de interface, ele vai servir para o melhor processamento do áudio dentro da sessão. A interface em si, ela vai gravar em 24 bits, mas aqui eu posso botar em 64 bits float, que a sessão vai ter uma faixa dinâmica maior para trabalhar com áudio, né? Ou seja, vai demorar mais a clipar, os plugins vão trabalhar mais folgados e tal. Você vai ter um piso de ruído mais baixo. Então, se o seu software permite, bote no máximo que o seu software permite. Aí aqui agora eu tenho que configurar as entradas e saídas da minha DAW. Que aqui no caso, eu tenho uma placa onde eu tenho aqui nessa linha horizontal as entradas da minha interface, que ó, eu tenho 8 entradas de microfone e aqui são entradas digitais que eu não estou usando, né, para se eu quisesse utilizar algum expansor nessa interface. E aqui são as entradas do meu software. Eu posso adicionar mais, enfim, eu posso adicionar quantas eu quiser. Aí aqui no caso, eu adicionei, ó, 8 entradas mono mais 4 entradas estéreo. Aqui, ó, a entrada 1 corresponde ao canal 1 da interface. A entrada 2 corresponde ao canal 2 e assim por diante. E adicionei também 4 entradas estéreo. Que aí, veja aqui, a entrada 1 e 2 corresponde ao canal 1 e 2 da interface. 3 e 4 corresponde ao canal 3 e 4 da interface. E assim por diante. Eu posso nomear aqui as entradas se eu quiser, posso mudar o nome. Mesma coisa das entradas, eu tenho aqui as saídas. Perceba aqui que eu criei 6 saídas, que aqui é a minha saída principal e o meu Listen Bus, que vão para a saída 1 e 2 da minha interface. Tenho a saída 3 e 4, a 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Essa interface que eu estou usando, ela tem 10 saídas de linha, mais as saídas digitais que eu não estou usando aqui. Essas saídas aqui de linha, elas servem para você ligar os seus monitores, se forem amplificados. Se não, você precisa ligar um amplificador, para do amplificador você ligar nas suas caixas, ou também para você ligar outros equipamentos, como um pedal de efeito, por exemplo, caso você tenha um som gravado no seu computador e queira usar um efeito externo, você manda para uma saída dessa que entra no pedal de efeito externo e volta para sua DAW. Ou então para você ligar amplificadores de fone de ouvido, porque as interfaces já tem saídas de fone, que essas saídas são amplificadas, mas normalmente as interfaces só vêm com uma saída de fone. Algumas interfaces, como essa aqui, elas têm 2 saídas já amplificadas de fone. Então, se você quiser ligar mais fones, você vai precisar de um amplificador de fones, que aí você liga nessas outras saídas, que são saídas de linha. Existem amplificadores de fone bem baratinho, como esse que eu uso, que é o HA400, que é esse que está aí na imagem, que ele recebe um sinal estéreo e manda para 4 fones independentes, ou seja, vai o mesmo sinal, mas os 4 fones têm volumes independentes. Porque se sua interface, que só tem uma saída de fone, caso você ligue adaptadores como esse, você só vai ter um volume para os 2 fones, além do que o volume dos fones vão ficar mais baixos. Então é ideal que você ligue os fones em saídas separadas. Então, se sua interface só tem uma saída de fone, você vai precisar de um amplificador de fones. Então, entendido isso, vou dar um OK aqui, criar um canal. Criei um canal aqui, aí ó, aqui ele já reconhece todas aquelas entradas que eu tinha criado lá e as saídas também. Aqui, como é um canal mono, ele está reconhecendo as entradas mono. Aqui no caso, o canal está recebendo sinal da entrada 1 e mandando para as saídas 1 e 2, que são as saídas do meu master e do meu Listen Bus, que eu botei agora nas configurações de entrada e saída do Studio One. Aqui eu habilitei para gravação. Vou ligar o microfone. Alô, alô. Perceba que o sinal já está entrando. Aí aqui, ó, no painel de controle da interface, vocês percebam, ó, que ó, ele está saindo aqui
parte da entrada pela saída 1 e 2, que tá vindo justamente pra cá, ó. Veja, quando eu tô falando, tá modulando aqui. É justamente a saída da DAW e é a saída que o computador usa também, né? Caso você coloque um vídeo no YouTube ou qualquer outro som do computador. Aqui é a modulação de entrada, né, da interface. Perceba que eu posso mudar aqui, ó. Esse canal tá recebendo o som da entrada analógica 1, que é onde tá ligado o meu microfone. Mas voltando aqui pra DAW. Aí o som, né, como eu tinha falado a vocês na aula falando de DAW, o som chega aqui na entrada e é gravado depois que passa pelos inserts. Então no momento da gravação, caso você coloque algum plugin aqui, ele só vai servir para monitoração no momento da gravação, mas o som daquele plugin não vai afetar na gravação. E é importante falar que os plugins causam latência também no sinal e deixam a gravação mais pesada. Então, se você tem um computador que não é tão forte assim, eu recomendo que você grave com o mínimo de plugin possível ou sem plugin nenhum. Os plugins, eles vão aumentar bastante a latência, além de deixar o processamento do seu computador bem mais pesado. Então, grave com o mínimo de plugins possível. Às vezes, né, é bom a gente colocar algum plugin ali para monitoração, porque altera a performance do músico, tipo um simulador de amp, um autotune ou algo assim. Mas use com moderação, dependendo do seu computador, que isso vai gerar bastante latência. Agora eu vou te explicar sobre a latência, né? As configurações que você faz para diminuir, como isso funciona de fato. Então, você precisa alterar esse parâmetro aqui, chamado buffer size ou tamanho de bloco, porque o meu Studio One tá em português. Funciona da seguinte maneira: basicamente, o buffer size é a quantidade de amostras que o computador recebe e entrega de volta para você ouvir. Lembra quando eu expliquei a taxa de amostragem, que eu disse que é a quantidade de amostras por segundo que o conversor faz, que eu até dei um exemplo, que é comparando com fotos, que é como se fosse a quantidade de fotos que o conversor tira por segundo do sinal. Então, aqui, como eu mostrei, a gente está trabalhando com taxa de amostragem de 48 kHz. Significa que o conversor está fazendo 48 mil amostras de áudio por segundo. Ou, voltando para aquele exemplo, ele está tirando 48 mil fotos do sinal por segundo. Esse buffer size, aqui o tamanho de bloco, é o seguinte: seria uma pasta que transporta essas fotos e o processador seria como se fosse o entregador dessa pasta. O conversor está tirando 48 mil fotos por segundo, essa pasta, no caso o buffer, está sendo enchida com essas fotos e o processador pega essa informação, processa e manda de volta pra gente. Então pensa no seguinte: um buffer menor, ou seja, uma pasta menor, cabe menos fotos. Então, para o processador conseguir pegar aquelas 48 mil fotos por segundo, ele vai ter que ir e voltar muito rápido para ele conseguir pegar toda aquela informação. Então, consequentemente, a latência vai ser muito pequena. Veja só, eu aqui estou aproximadamente com 5 milissegundos de latência. Ó, vocês estão ouvindo praticamente instantaneamente quando eu falo, justamente porque esse tamanho de bloco é pequeno. Então o processador está fazendo várias voltas por segundo, sendo que isso deixa ele muito sobrecarregado, né? Que ele vai ter que ir e voltar muito rápido. Se eu aumento esse tamanho de bloco, se eu aumento essa pasta, o processador vai conseguir pegar elas de uma maneira mais lenta, vai trabalhar mais suave, mas vai mandar de volta pra gente mais devagar. Então vai ter muita latência. Ó, vou aumentar aqui pra vocês verem. Aumentei aqui no máximo, que é 1024. Aqui, como a latência já tá muito maior. Aqui, ó, eu já tô gaguejando pra conseguir falar. Eu tô falando bem devagar, eu quase gaguejo. É difícil tocar assim, ó. Eu tenho mais de 90 milissegundos de latência. É uma latência muito alta. Só que aí, o que é que acontece com o processador? Ele tá enchendo essa pasta bem devagar, indo levar bem devagar depois que enche a pasta e voltando para pegar mais informação. Ele pega mais informação e leva de uma vez só. Com isso, ele trabalha de uma maneira mais leve, né? Portanto, quando a gente vai gravar, a gente tem que deixar esse buffer o menor possível, né? Sendo que vai forçar muito o nosso processador. Aqui não tá fazendo muita diferença porque eu tô com um canal só e o meu processador ele é um pouco forte.
Mas se eu tivesse aqui com vários plugins e tivesse um computador mais fraco, com certeza eu não ia conseguir baixar o meu buffer tanto. Ele já ia ficar travando. A gente começa a escutar uns estalos e dependendo da configuração do computador, a gente nem consegue gravar. Então a gente vai baixando ele aos poucos até ficar com a latência razoável e o computador aguentar, né? Não travar. Porque não adianta de nada a gente não ter latência e o computador travar. O computador tem que conseguir trabalhar. Então aqui, por exemplo, um buffer de 256... Ó, eu tenho uma latência ainda, ela incomoda um pouco, mas já é bem menor do que aquela que tava. Aqui se eu boto na metade, 128, bem menor, que tá tranquilo, dá pra tocar tranquilo. E um computador um pouco mais fraco, consegue de boa, dependendo da quantidade de canais e dos plugins. Então, você vai notando, você vai baixando isso na hora da gravação, até você ver que o seu computador tá aguentando, que tá confortável para você tocar, né? Na hora que você for editar e for mixar, a latência não vai importar. Então, deixe esse buffer o mais alto possível para seu processador trabalhar de maneira leve e você conseguir rodar o máximo de plugins. Porque tem plugins, por exemplo, Melodyne para afinar a voz, que são muito pesados. Então, provavelmente, o computador vai travar se a gente tiver um buffer muito baixo. Então é isso, galera. A gente tem que controlar esse buffer de acordo com o nosso computador, né? Na hora de gravar, a gente bota ele o mais baixo possível e depois que grava, a gente deixa ele o mais alto possível para o computador trabalhar mais leve. Resumindo, buffer baixo tem pouquíssima latência, mas o computador fica muito pesado. Um buffer alto, o computador fica leve, mas tem muita latência. Espero que vocês tenham entendido, galera. Se tu gostou, deixa um like. Deixa tua dúvida aí nos comentários e até a próxima aula.